Maria! Oi, pessoal! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem, e vocês? Não, pode soprar. Hoje estamos aqui para gravar um vídeo muito especial. Sobre? São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vamos falar um pouquinho sobre São Francisco, a história dele. Isso a gente vai começar a fazer tipo uma série no canal, né? Sobre os nossos amiguinhos do céu. E o primeiro amiguinho que a gente vai falar é São Francisco de Assis. Bom, São Francisco de Assis, na verdade, o nome dele não era Francisco. O nome dele era Giovanni de Pietro de Bernardone. É que eu tô com uma cola aqui, tá? Ele nasceu em 24 de junho de 1182. Né? Muito tempo atrás. E os pais de Francisco, eles se chamavam Pietro, que traduzido para o português é Pedro, e a mãe dele era Dona Pica Bernardone. Né? Ele era de uma família muito rica, né? E muito conhecida na cidade onde ele morava, que era Assis, na Itália. O seu pai era comerciante e viajava sempre para a França, que era onde ele trazia as mercadorias que ele vendia na loja dele, né? Que ele tinha um comércio, né, muito popular também na cidade. E Francisco, ele foi batizado com o nome de Giovanni, né, como eu disse antes. E traduzido para o português, Giovanni, conforme eu vou escrever a palavra aqui, a tradução é João, né? Bem curioso isso, porque você não imagina, Giovanni, João. Mas na volta de uma das viagens, o pai dele colocou na cabeça que queria mudar o nome dele para Francisco em homenagem à cidade. E aí ficou Francisco até os dias de hoje. A mãe dele era muito, assim, cristã, né? Ela era muito cristã, assim, fervorosa mesmo. Ela sempre zelava pela vida cristã da família, né? Pelo convívio com Deus. Sempre estava ali, né, na luta para que a família se aproximasse de Deus cada vez mais. E ela sempre falava para Francisco que ele tinha que seguir o que fazia ele feliz, né? O que ele realmente gostava, mas nunca deixando de lado a vontade de Deus na vida dele. Ele gostava muito de festa, né? Essas coisas de luxo. Ele era muito rico, né? Então ele tinha todas as luxúrias que uma pessoa gostaria de ter. Era muito conhecido, né? A família dele era muito respeitada na cidade. E em um certo dia ele foi convidado por um cavalheiro para ir para uma guerra, né? Para eles fazerem uma dupla para ir para essa guerra, porque antigamente eles faziam duplas, né, para ir para a guerra, que um protegia o outro, né? Um lutava e o outro distraía o inimigo. E aí o Francisco foi para essa guerra, né, com o incentivo do pai. O pai dele falou muito na cabeça dele para ele ir para essa guerra. E logo quando ele foi, quando ele decidiu que ele ia, ele já começou a sentir um chamado diferente na vida dele, né? Ele começou a ouvir vozes, né, Deus falando com ele, que Deus tinha um plano para a vida dele. Mas ele, como era muito influenciado pelo pai, né, pela vontade do pai dele de seguir os projetos da família, ele não ouvia esse chamado. Ele chegou até a falar que ele estava ficando louco, né, porque ele estava ouvindo vozes, ele ficava com medo. E aí ele foi para essa guerra, né, rejeitou o chamado de Deus e foi para a guerra. Só que quando ele chegou lá, Deus começou a falar assim instantaneamente, continuamente na cabeça dele, né? Francisco, volta, eu tenho um chamado para você, você tem uma missão aqui na terra, você vai ser um homem muito respeitado por Deus. E começou a falar, e ele nem ligava, né? Ficava lá, não, eu tenho que ir pra guerra porque, né, eu vou sofrer consequências se eu não for pra guerra e o meu pai vai me rejeitar. E começou a ficar com aquele pensamento na cabeça dele. Só que quanto mais próximo do local da guerra ele chegava, mais mal ele ficava, né? Ele começou a se sentir muito mal, passou muito mal no caminho, porque ele começou a sentir que não era isso que Deus queria pra ele. E por influência da mãe, ele sempre procurou a seguir o que Deus queria pra vida dele, né?
E aí ele passou muito mal, ele acabou pensando e falou, não, vou fugir. E ele fugiu pra guerra e voltou pra casa. E aí, quando você fugia da guerra, você era preso. Então, quando Francisco voltou, fugindo da guerra, ele foi pra casa. E o pai dele não aceitou ele. Mandou ele ficar na rua. E ele foi preso. Logo em seguida, ele foi preso. E ele era amigo de Santa Clara. E Santa Clara de Assis, ela era uma moça muito bonita, que todos os jovens queriam casar com ela. Também de uma família muito rica, né? Família rica. E esse cavaleiro que chamou Francisco pra lutar com ele, pra guerra com ele gostava muito de Santa Clara. E foi Santa Clara que pediu pra ele soltar São Francisco. São Francisco foi solto e ele largou tudo, foi falar com os pais deles, com os pais dele. Ele realmente resolveu aceitar o chamado que Deus tinha pra ele, né? Isso. Aí ele montou uma ordem franciscana que seguem as três seguintes ordens, as principais. Eles seguem essas três ordens: a castidade, a pobreza e a obediência a Deus. Que é aquele tal que vocês usam. Que é o tal de São Francisco. E ele montou e foi crescendo aos pouquinhos. No começo acho que tinha 6 pessoas e ninguém acreditava nele. E era uma ordem assim bastante radical na época. Porque você vivia da providência divina, né? De Deus. E logo que o bispo ficou sabendo, ele foi lá conversar com São Francisco. Falou, não, você precisa de uma ordem do Papa, porque essa ordem é muito radical. E aí ele foi atrás do Papa. Ele foi andando até Roma, porque ele vivia da pobreza. Então, se você pesquisar, tem várias coisas que aconteceram nesse caminho. A gente não vai entrar em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, aconteceu várias coisas, várias provas, várias conversões nessa caminhada de São Francisco. E logo que ele voltou, a ordem estava toda uma desordem. Que o pessoal, ser humano é assim, a gente assim, quer riqueza, quer poder. Ele chegou lá, tinha derrubado a capela dele, feito uma biblioteca no lugar da capela. Quem assistiu o filme sabe? Não menos isso aqui. As pessoas que ajudavam ele na fraternidade acabaram desistindo de tudo, né? Viram que não era aquilo que eles queriam e caíram na tentação de querer as coisas do mundo, de querer sempre mais, né? Porque viver a pobreza é muito difícil. Então eles chegou lá, tinha coisa de ouro, negócio, livro e bens. E nessa ordem você larga todos os seus bens e segue a Jesus. E São Francisco se revoltou, né, com tudo isso, porque não era esse chamado que ele recebeu. Ele recebeu o chamado de viver da providência divina. E aí ele largou tudo, né? Ele falou, eu construí tudo isso sozinho, né? Eu que tomei a atitude de vir e pedir ajuda para construir isso, para seguir o que Deus me chamou. Mas já que vocês não querem seguir isso, vocês podem ficar com tudo, eu não quero nada disso. E convidou quem quisesse seguir ele que seguisse, porque ele não ia ficar mais ali. Aí ele foi morar numa montanha, teve pessoas que queriam continuar seguindo o chamado de Deus, que se afastaram daquele local e foram viver a sua vida espiritual em outro lugar, né, seguindo também a providência divina como São Francisco. E ele se reclusou numa montanha. Né, ele sempre vivia da providência divina, ele se aproximava muito dos animais, tanto que ele domou lobos, né, no caminho no deserto, até ele chegar em Roma, né, ele se aproximava muito dos animais, ele protegia os animais dos caçadores e, né, ele cuidava muito do que era de Deus. Da natureza, ele era muito apaixonado pela natureza. Isso. E aí, por ele ser obediente, né, ele foi ganhando virtudes de Deus, né? E tanto que ele recebeu os estigmas de Jesus nos seus punhos. E como o amor é sacrifício, né? E ele amou a Deus verdadeiramente, ele sofreu o sacrifício que ele foi se adoentando muito, né? Ele foi ficando cego conforme foram passando os anos. Ele morava sozinho na montanha, então ele quase não conseguia sair da caverna onde ele dormia, né? Por conta da visão. Aí às vezes Santa Clara ia lá ajudar ele, levar comida pra ele, né? Ele sempre rejeitava, mas
assim, ele ficava só com o que ele precisava para sobreviver, né? Que era comida e água, essas coisas. E assim, São Francisco, ele é um exemplo de vida para muitas pessoas hoje em dia, né? Porque ele cuidava muito da natureza. Tudo que Deus criou, ele zelava muito por isso. Né? Ele era muito humilde. Quanto mais ele tinha, mais ele queria dar para as pessoas. Tanto que quando ele era rico, ele dava comida para os pobres. O pai dele queria matar ele, mas ele ia e dava comida para os pobres. Então, assim, ele é um exemplo assim, muito forte para as pessoas até hoje, né? Os jovens são muito próximos de São Francisco, né? Eles pedem muito a intercessão de São Francisco. Eu sou uma delas. E conforme São Francisco foi adoentando, né? Ficando doente, ele foi pegando muitas doenças, né? E acabou morrendo. Ele morreu em 1226, com 44 anos, né? Ele recebeu as estigmas antes disso, como eu já comentei antes, né? Ele pôde passar por várias provações, né? Porque amor é sacrifício. Então ele sofreu muitos sacrifícios por Deus. Essa fraternidade, essa ordem existe, que é a Toca de Assis, que é as irmãs da pobreza, os irmãos da pobreza. E é muito lindo, eles vivem para ajudar os outros, para os irmãos de rua. Era um trabalho muito bonito. Quem quiser pesquisar aqui, a gente vai deixar o site da Toca para vocês conhecerem mais isso. E no final do vídeo eu deixo uma imagem explicando o significado de cada nozinho para vocês saberem qual que é qual. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para ajudar a gente a divulgar o canal, né? Compartilha. Se quiser deixar algum comentário ou mandar sua sugestão, a gente deixa o nosso e-mail aqui embaixo também. Né? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Graça e paz.